Olá, hereges! Estamos de volta para mais um vídeo polêmico. Eu sou Felipe Moura, sou psicanalista exegeta da Bíblia Hebraica e estou aqui para falar a vocês sobre um assunto bastante controverso, bastante polêmico. E eu começo com a seguinte pergunta: quantos livros tem a sua Bíblia? E aí você poderia me dizer, né, se você for, por exemplo, judeu, isso é óbvio, tem 24 livros, ou então se você é cristão, de linha protestante, evangélica, isso é óbvio, tem 66 livros. Mas a verdade é que essa pergunta não é tão óbvia assim como também não é tão óbvia assim quando as pessoas dizem algo como está na Bíblia, né? Então, assim, as pessoas que não estudam muito o assunto, não se aprofundam muito no assunto, elas acham as coisas muito óbvias, mas na verdade quando a gente adentra realmente o estudo do que são os cânones da Bíblia, a gente percebe que a coisa é muito mais complexa. E eu vou mostrar para vocês que nós temos nada menos do que 12 Bíblias completamente diferentes hoje usadas por grupos tradicionais, grupos com raízes históricas. Não estou falando de inovações recentes, não estou falando de, entre aspas, seitas, né, que surgiram aí nos últimos 100 ou 200 anos. Mas então, para a gente poder entender isso, nós temos que percorrer justamente essas Bíblias e a gente vai entender qual é a diferença entre elas, né? E eu já começo dizendo para vocês o seguinte, que existem apenas 5 livros da Bíblia que a gente pode dizer que são unânimes, né, para todos os grupos, né, que são justamente os 5 livros do chamado Pentateuco. Se nós formos percorrer as tradições do chamado mundo judaico-cristão, então é o que nós encontramos. Então aqui eu apresento para vocês as diferentes Bíblias que existem, e eu estou numa ordem crescente de número de livros, tá? Isso aqui não está numa ordem necessariamente histórica, essa Bíblia veio antes porque ela precede a outra. Não, eu coloquei numa ordem de número de livros mesmo, tá? Para vocês verem como a coisa vai, onde a coisa vai chegar, tá? E um detalhe também é o seguinte, que de acordo com o grupo, né, tem muitos grupos que eles trazem livros com uma contagem diferente. Então, por exemplo, os livros de Samuel, Reis e Crônicas, originalmente eles eram um livro só, cada um, mas a tradição cristã dividiu em 2, porque ficaram livros muito longos, provavelmente, né? Então, o conteúdo é o mesmo, mas a contagem acaba variando. Então, aqui eu estou apresentando a contagem de cada grupo, mas também, vamos dizer, usando uma contagem um pouco mais tradicional para vocês entenderem mais ou menos como são esses livros. Então vamos começar aqui com a Torá Samaritana, né? A Torá Samaritana é a menor Bíblia, né, do mundo dentro desse universo judaico-cristão, entre aspas, né? Os samaritanos não são exatamente judeus, mas seguem a mesma tradição aí. Então eles têm Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os samaritanos têm outras obras? Tem, mas não são consideradas cânone, não são consideradas escritura bíblica, né? Então a Bíblia dos samaritanos é a Torá deles. A Torá samaritana, contudo, ela diverge textualmente da versão judaica. Ela é uma versão revisada da Torá e ajustada à teologia samaritana em muitos pontos, corrige outros pontos polêmicos, né? Então é um texto um pouco mais recente do que a maioria dos textos judaicos, porém, né, é o livro talvez aí o menorzinho, né, a menor das Bíblias aqui que nós estamos avaliando. Em seguida a isso, nós temos uma Bíblia muito pouco conhecida, né, que é conhecida, na verdade, entre eles como Mashafa Kedus, né, isso em etíope, que é a Bíblia judaica etíope, dos judeus etíopes. Os judeus etíopes tiveram um distanciamento social, chamemos assim, da comunidade judaica como um todo, né? Então eles acabaram desenvolvendo tradições distintas e paralelas, tá? E aí eles têm uma Bíblia que é dividida em 2 partes, né? E essas 2 partes, acho que até eu posso dar um espacinho aqui, né? E então essa Bíblia é dividida em 2 partes que
são os livros principais e livros secundários, né? A tradição judaica também tem 3 níveis, né? Isso para os cristãos não é muito conhecido, mas para os judeus a Bíblia também não tem a mesma gradação de importância para todos os livros, tá? Então, para eles têm a chamada Orit, que seria a lei, né, em etíope, né? Lembra muito Oraita, né, no aramaico, que é basicamente, não é o Pentateuco, é o Pentateuco mais Josué, Juízes e Ruth, ok? E aí eles têm outros livros que são adicionais, né? Quais são? Eles têm um livro que pega Lamentações e pega Jeremias, né? E pega alguma coisa aí de Baruque também, né? Aí eles têm Ben Sira, que é conhecido como Eclesiástico, né? Um livro conhecido de quem estuda a Bíblia Católica, né? Por exemplo. Judite, né? A mesma coisa, também é um livro apócrifo, né? Chamado apócrifo católico conhecido. Aí eles vão ter primeira e segunda Esdras, né? Então aí segunda Esdras, né? Para eles já sai um pouco da linha do Esdras tradicional. A gente tem diferentes versões do livro de Esdras por aí. Aí eles vão ter um negócio que é muito curioso, que vai aparecer também na literatura dos cristãos etíopes, que é o seguinte: muito provavelmente, originalmente, eles tinham os 3 dos 4 livros de Macabeus que existem, né? 2 são muito conhecidos, que estão nas Bíblias católicas, existem mais 2 que são menos conhecidos. Provavelmente eles tinham 3, porque você tem grupos que tem 2, 3 e 4, né, Macabeus. Provavelmente eles tinham 3 livros de Macabeus. Em algum momento eles perderam os livros de Macabeus, né? E alguém tentou reescrever alguma coisa baseada, né, no nome Macabeus e acabou escrevendo um livro que mistura uma série de elementos históricos e que não tem nada a ver com os livros de Macabeus, tá? Que só o nome é parecido, né? Então, assim, é muito nítido que eles perderam os livros de Macabeus e reescreveram com base em alguma coisa, ou tinham 3 livros que eles acabaram dando o nome de livros de Macabeus, e esses 3 livros ficaram conhecidos como Macabeus Etíope, né? Assim, então, ou Macabeus Etíopes, né? Vamos dizer assim. Primeira Baruque, né? Aí você vai ter quarta Baruque, que é conhecido como Apocalipse de Baruque. Baruque foi um dos discípulos de Jeremias, né? O livro de Tobias, também conhecido da literatura católica. Primeira Baruque também, né? Primeiro Enoque, né, que muita gente conhece como o livro de Enoque, eu falei dele no primeiro vídeo. Aí, o chamado Testamento dos 12 Patriarcas, que é uma literatura apócrifa conhecida, né, também da Bíblia hebraica, eles têm 3 dos testamentos: Abraão, Isaac e Jacó, só, não tem dos demais. Ok? Então essa é a Bíblia. Na divisão deles são 20 livros, mas eles teriam no total 24 livros aí, né, que seriam a literatura da Bíblia judaica etíope, ok? Aí, seguindo, nós vamos ter a Bíblia hebraica, o Tanar, né, Torá, Neviim e Ketuvim, né, que são os livros judaicos. Normalmente são divididos como 24, né, pelo povo judeu, mas para os cristãos seriam 39. É o mesmo conteúdo, tá? Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí temos os profetas, né? Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, né? Que aí seriam os 12 menores, que ficaram num livro só: Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, né? Muito bem. Felipe, e Daniel? Daniel não é um profeta para o povo judeu? Não é uma literatura profética, tá? Isso, quem quiser entender melhor, no canal do Universo Monoteísta, eu tenho toda uma explicação sobre o livro de Daniel, né? Então, assim, não é que Daniel não é considerado uma literatura sagrada, é sagrado, só está em outra categoria. Existe, está lá, mas em outra categoria, tá? Torá é a categoria máxima para os judeus, os profetas são uma categoria secundária e os escritos já são uma categoria terciária em termos de importância. Aí nós temos 1ª e 2ª Crônicas, Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações, Esther, Daniel e Esdras / Neemias, né? Porque para a contagem judaica é um livro só, Esdras e Neemias, ok? Então essa é a Bíblia hebraica, né? E a Bíblia que também é o cânone, né, que é adotado pelos
é também adotado pelos cristãos protestantes, né? Eles resolveram adotar o cânone da Bíblia hebraica, né, num dado momento. Em paralelo a isso, você vai ter o cânone da Septuaginta, né, que para muita gente eles entendem que era o cânone dos judeus de Alexandria, né? Existe até uma certa disputa, né, porque por um lado, né, vamos dizer assim, você tem gente que diz que os judeus de Alexandria foram os primeiros a tentar condensar numa literatura só, mas aí você tem Filon judeu, por exemplo, que cita só os livros da chamada Bíblia hebraica, então tem muita briga aí com relação a isso. Mesmo no meio cristão, né, tem gente que fala, mas você tem só, né, Jesus teria citado só os livros da Bíblia hebraica, mas aí outros falam que os primeiros cristãos seguiam os livros da Septuaginta, né? Em paralelo também o chamado Novo Testamento cita muito mais a Septuaginta em alguns pontos, né? Assim, então tem algumas, né, tem também aí uma disputa grande entre cristãos. Um detalhe interessante com relação à Septuaginta aqui é o seguinte, pessoal, vocês vão ver diferentes grupos e diferentes acadêmicos adotando uma quantidade diferente para livros da Septuaginta. Tá? Eu peguei a Católica Romana. Tá? Por quê? Porque a partir dela a gente fala de outras que agregaram, senão eu teria que trazer uma outra versão e dizer, é isso aqui menos alguns livros. Então, como eu estou numa ordem crescente, eu adotei aqui a Septuaginta na versão tal qual a versão oficial romana, mas tem outras, tá? Que fique claro, que vão basicamente seguir os livros que vocês vão ver daqui a pouco. O que você vai ter na Septuaginta de diferente da Bíblia hebraica, basicamente? Tá? Tem alguma variante textual? Tem, mas assim, basicamente o que você vai ter é Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, o livro de Sabedoria, o livro de Ben-Sira, Sabedoria que é atribuído, né, por alguns a Salomão, mas evidentemente não é uma literatura de Salomão, mas isso é comum, né? Eclesiastes também não foi escrito por Salomão e é atribuído a Salomão, enfim. Né? Tem a ver com sabedoria, o pessoal enfia Salomão no meio. E Baruque, né? Ou conhecido como 1ª Baruque, porque depois outros textos foram atribuídos a Baruque. E aí você vai ter 2 livros com conteúdo diferente, e quando eu falo conteúdo diferente, eu não estou falando de pequenas coisas, eu estou falando de conteúdo grande mesmo diferente, né? Que são Esther e Daniel. Né? Esther você vai ter toda uma adição, inclusive que fala sobre Deus, que é uma coisa que o livro de Esther tradicional não fala, e Daniel vai ter a história de Bel e o dragão, vai ter a história de Susana, né? Que são outros capítulos aí da saga daniélica, né? São as principais diferenças aí. Tá? A Bíblia protestante Opa, aqui acabou ficando dando um pequeno problema aqui Vamos voltar. Então, a Bíblia protestante, que é a que boa parte das pessoas conhece, né, teria 66 livros. O Antigo Testamento, né, então de 39 já fomos para 46 na Septuaginta. Agora indo para o mundo cristão, você vai ter 66 livros na Bíblia protestante, né, que são o chamado Antigo Testamento. Eu detesto essa nomenclatura como judeu que sou, mas tudo bem, né, a gente respeita. Vou até botar para baixo aqui para não ficar tão... Acho que agora ficou melhor aqui. Então, você vai ter 66 livros semelhantes à Bíblia hebraica, tá? E aí o Novo Testamento, que eu estou chamando de Novo Testamento convencional, tá? Porque tem 3 Novos Testamentos. Nossa, Felipe, eu só achava que era só no Antigo Testamento que tinha diferença. Não. Né? Mas o Novo Testamento convencional, que é o que a maioria dos cristãos conhece, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e Apocalipse. Né? Esse é o cânone do chamado Novo Testamento, que é a literatura sagrada para os cristãos. Ok? Mas aí, né, esses são 66. Então essa é a Bíblia que, vamos dizer, o pessoal que é evangélico, etc., adota. Mas, todavia, contudo, né, assim, pouca gente sabe, né, mas existe uma diferença entre o mundo católico romano e o católico ortodoxo. O católico ortodoxo você tem patriarcados em diferentes regiões do mundo que têm uma dada independência. Eles conversam entre eles, né,
como, por exemplo, os evangélicos têm, né? Diferentes denominações conversam entre elas, têm alguma amizade, alguma interação, mas tem diferenças doutrinárias. E para as igrejas ortodoxas, você vai ter diferentes Bíblias. Tá? Cada uma vai ter a sua própria Bíblia, né? Em cada uma não, mas pelo menos a maioria, né, vai ter uma Bíblia distinta, tá? E aí você vai ter duas igrejas ortodoxas, tá? Que são a Igreja Ortodoxa Assíria e a Igreja do Leste, que é também conhecida como Igreja Nestoriana, e elas têm 69 livros na Bíblia delas. Tá? Então, o que elas vão ter? Elas vão ter livros diferentes no Antigo e no Novo Testamento. Né? O Antigo Testamento deles vai ser semelhante à Septuaginta, né? Ou seja, vai ter Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria, Ben-Sira e 1ª Baruque, que não tem na Bíblia Hebraica, né? Além dos livros da Bíblia Hebraica, né? E também Bel e Susana, história, né? Bel e o Dragão, história de Susana, né? Em Daniel, os acréscimos de Esther, né? Acréscimo entre aspas, né? Vamos dizer, os adendos de Esther. Muito bem, e aí quando eu falo acréscimo entre aspas, porque eu não estou julgando, tá? Eu estou só colocando aqui para vocês entenderem. Muito bem, aí você vai ter, além disso, eles vão ter a oração de Manassés, né? Manassés, que foi um rei iníquo de Judá, que teria se arrependido e teria feito uma oração. Né? Então, em algumas Bíblias ele vai ser um livro à parte, em outras ele vai fazer parte de um livro de orações chamado Odes, ok? Muito bem, aqui ele vai aparecer como um livro único. Aí vai ter 3ª Macabeus, que pouca gente conhece, né? A Epístola de Baruque. A Epístola de Baruque também chamada de 2ª Baruque parte 1, tá? Que tem o 2ª Baruque completo. E os Salmos, ele vai ter o Salmo 151. Né? Na Bíblia Hebraica tradicional, em algumas versões da Septuaginta, você vai ter só 150 salmos. Tá? Muito bem. O Novo Testamento, né? Aí é que vem a brincadeira curiosa também. O Novo Testamento da Igreja Assíria e da Igreja Nestoriana, ele é diferente. Ele vai ter Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª Pedro e 1ª João, só. Né? O que ele não tem, né? E esse pessoal insiste que isso não fazia parte do Novo Testamento original, né? Que não foi escrito pelos apóstolos e eles não consideram como livros de autoridade. Né? Algumas versões das Bíblias, né? Vão trazer num apêndice à parte, né? Esses livros, que seriam o quê? 2ª Pedro, 2ª e 3ª João, Judas e Apocalipse. Tá? Então esses livros eles não são considerados literatura, né, inspirada pela Igreja Ortodoxa Assíria e pela Igreja Ortodoxa Nestoriana. Né? Muito bem. Então, vamos seguir. Vamos falar agora da Igreja Ortodoxa Siríaca. A Igreja Ortodoxa Siríaca, ela vai ter 69 também, pela contagem deles, e vai ter 70 pela nossa contagem aqui, tá? Por quê? Ela é muito semelhante à Igreja Ortodoxa Assíria e à Igreja Ortodoxa Nestoriana, mas ela tem duas diferenças básicas, tá? Quais são? Ela vai ter 2ª Baruque parte 2, que é chamado de Apocalipse de Baruque, tá? Então, 1ª Baruque é um livro do discípulo lá de Jeremias. Aí depois ele escreve uma carta, né, ele supostamente, que seria a 2ª Baruque parte 1, e depois tem o Apocalipse dele, que é a 2ª Baruque parte 2, ok? Mas na ortodoxa siríaca ele tá junto de um único volume chamado 2ª Baruque, por isso a contagem deles dá 69. Tá? E os salmos deles também vão ter uma diferença, tá? Isso é muito interessante. Os salmos deles vão ter salmos 151 a 155, eles têm 5 salmos a mais. E esses 5 salmos a mais também aparecem nos manuscritos do Mar Morto. Olha que interessante, né? Embora não sejam muito comuns, a maioria dos livros de salmos ou vão ter 150, como na versão judaica mais tradicional, ou 151, como na Septuaginta, né? Algumas versões da Septuaginta. E esse aqui vai ter 155, e no Mar Morto você encontra 155 salmos. Né? Você encontra os fragmentos desses salmos. Ok? De novo, também,
o Novo Testamento deles não inclui 2 Pedro, 2 João, 3 João, Judas, nem Apocalipse. Então você tem 3 igrejas tradicionais, né, de linha mais oriental, né, da linha mais aramaica, siríaca, que não tem esses livros como livros, literatura canônica. Eles trazem como um à parte, como um adendo. Ok? Depois disso, você vai ter a Bíblia Católica Romana, né, aumentando ainda mais a contagem, com 73 livros. Tá? E aí você vai ter o Antigo Testamento, a chamada Septuaginta, tradicional, né, que vocês já viram lá, e o Novo Testamento convencional. Algumas versões vão trazer o Salmo 151, outras não, né, mas essencialmente é isso daí que a gente vai ter, ok? Muito bem, então essa também é bem conhecida do público, né? O pessoal normalmente conhece a Bíblia evangélica e a Bíblia católica, né? E presume a Bíblia judaica, né, pelo chamado Antigo Testamento, entre aspas. Né? Eu realmente não gosto da denominação Antigo Testamento, né? Dá a entender que é obsoleto. Bom, vamos lá. Bíblia copta, né? O que vai ter na Bíblia Católica copta? Vai ter 74 livros. Você vai ter a Septuaginta, mas vai ter a oração de Manassés, né? E o Novo Testamento é convencional, normal entre aspas, né? É o que está todo mundo acostumado. Vai ter o Salmo 151 também, tá? E aí a Bíblia, então é quase igual à Bíblia Católica Romana, né? Só que tem a oração de Manassés e o Salmo 151 que não aparece em todas as versões. Aí você vai ter a ortodoxa grega e a ortodoxa eslava, as duas têm, né, adotam a mesma Bíblia, né? O mesmo cânone, tá? Que é basicamente a Septuaginta, mas aí eles têm o livro de Odes, que é esse livro que eu disse que são várias orações, e que inclui a oração de Manassés. Aí ele vai ter 1 Esdras, tá? Que é o chamado Esdras grego, que ele traz um pouco de Esdras, o livro de Esdras, mas traz coisas adicionais. Ele é um Esdras, é uma releitura do livro de Esdras, tá? E alguns chamam o livro de Esdras de Esdras, e aí chamam Esdras, Neemias e 1 Esdras. Outros vão chamar Esdras de 1 Esdras, Neemias de 2 Esdras. Lembra que Esdras e Neemias, na literatura judaica, é um livro só, né? Então alguns chamam 1 Esdras, 2 Esdras, e aí esse livro eles chamam de 3 Esdras, por isso que eu coloquei. Pode ser 1 Esdras ou 3 Esdras, né? Mas o conteúdo é o mesmo. Tá? Então não é Esdras nem Neemias, é uma outra literatura. E 3 Macabeus, né? Também vai aparecer na Bíblia Ortodoxa grega e na eslava. Aí você vai ter a Bíblia Ortodoxa armênia, que vai ter 77 livros, né? Então, o que você vai ter aqui? Opa, tem um errinho aqui. Pronto, já corrigi. Então, você vai ter a mesma coisa, Odes, 1 Esdras, só que vai ter também 2 Esdras, que é chamado de 4 Esdras, né? Dentro daquela lógica, né? 1 Esdras seria Esdras, 2 Esdras seria Neemias, aí esse livro Esdras grego seria 3 Esdras, né? E o outro seria 4 Esdras, que é o Apocalipse de Esdras, que eles chamam, né? Eles chamam de Apocalipse quando é uma literatura que fala do fim dos tempos, etc. Quem curte, né, vai ler que, né, quem curte coisa de fim dos tempos tem um monte aí de, entre aspas, apocalipses, né, por aí. Bom, em 3 Macabeus também. Então, para a ortodoxa grega, o que muda é a presença de 2 Esdras, né, ou 4 Esdras, dependendo da contagem. Novo Testamento também é convencional. E aí vamos ter a ortodoxa georgiana, né, a Igreja Ortodoxa da Geórgia, né, que vai ter o quê? É a mesma coisa que a anterior, que é a Armênia, tá? Vai ter Odes, vai ter 2 Esdras, né, perdão, 1 Esdras, tem um errinho aqui, né, de novo. 1 Esdras, vai ter 2 Esdras, que pode ser chamado 3 e 4 Esdras, vai ter 3 Macabeus, mas vai ter 4 Macabeus também, né, que é um livro que está ausente, né, da maioria aí das Bíblias, tá? Então tem 78 livros, né? E o Novo Testamento deles é um Novo Testamento convencional, né, que é o que a maioria está acostumado. Já vimos 2 Novos Testamentos aqui, um com 22 livros, outro, que é o mais conhecido, com 27.
Agora vamos ver o bichão, né? O bichão, a mãe de todas as Bíblias, o colosso gigantesco, a Bíblia Ortodoxa Etíope, né? Para quem gosta de livro bíblico, essa daqui não tem maior que essa, né? Que seria o quê? Ela é semelhante à Septuaginta, ela não tem os livros de Macabeus tradicionais, lembra? Vai ter o Macabeus Etíope, né? Que a gente já explicou, mas o que ela vai ter? Né? Ela vai ter, né, no chamado, né, Antigo Testamento, na primeira parte vai ter Odes, primeira Esdras, segunda Esdras, também chamados de terceira e quarta Esdras, vai ter quarta Baruque, que é o chamado Apocalipse de Baruque, né? Vai ter primeira Macabeus Etíope, segunda Macabeus Etíope, terceira Macabeus Etíope, Jubileus, que é um livro bem interessante, é uma releitura do Pentateuco, aplicando as leis da Torá já aos patriarcas. Vai ter primeiro Enoque, que é aquela literatura que a gente falou no primeiro vídeo. Vai ter um livro histórico atribuído a Flávio Josefo, chamado Josefo Etíope, né? Mas aparentemente teria sido escrito por um outro autor, é chamado de Josipon, né? Josipon no Etíope. Tá? Aí, além disso, você vai ter 2 livros com conteúdo diferente, né? Fora os da Septuaginta. Lamentações, o livro de Lamentações Etíope tem 6 capítulos a mais, né, do que o livro de Lamentações tradicional. E os Salmos, você vai ter o Salmo 151, perdão. Tá? E o Novo Testamento, esse é o terceiro Novo Testamento que existe, que vai ter alguns livros a mais também, tá? Que são Serata Seion, que é o livro de Sínodos 1, né, que são deliberações da igreja, né, deliberações, vamos dizer, seria da igreja primitiva, né? Teesás, que é Sínodos 2, Gesel, que é Sínodos 3, Abiteles, que é Sínodos 4. Então você tem 4 livros de Sínodos. Aí você tem o primeiro e segundo livro da Aliança, né, que também fala aí de dogmas, etc. O livro de Clemente, né, a Epístola de Clemente, ela existe, né, conhecida no meio cristão, mas esse aqui é uma versão etíope, né, de Clemente. E Didascália, que é um livro também que seriam doutrinas dos apóstolos, mas é também uma versão etíope, né? Muito bem. Então, pessoal, tá na Bíblia, depende qual, né? Você pergunta qual? A de 5 ou a de 89 livros, né? Qual a Bíblia que você se refere, né? E aí, é uma coisa interessante porque alguns vão falar, Felipe, mas, né, as pessoas já entram naquele modo de defender o peixe delas, defender a Bíblia delas. Mas essa Bíblia que é a certa por causa disso, disso e disso. Mas assim, normalmente os argumentos que você vai usar para desqualificar uma outra Bíblia também desqualificariam livros da sua, né? Por exemplo, esse tal livro é disputado. Bom, tirando o Pentateuco, todos os livros em algum momento foram disputados. Então você teria aí, né, uma quantidade enorme de livros disputados. Esse livro não foi escrito pelo autor que diz que foi. Aí também nem o Pentateuco, né? Então aí já a coisa complica. Então a grande verdade é que a escolha desses livros frequentemente é uma escolha política, né? Também existe aquela coisa do que sobreviveu. Por exemplo, nitidamente, os livros etíopes, você tem o caso de Macabeus Etíope que mostra isso, né? Mas muitas vezes as decisões elas foram políticas, né? De acordo com a doutrina do grupo. Tá? Nós nem falamos ainda sobre... isso vai ser um outro tema, né? Se você gostou desse material e você deseja que a gente faça um vídeo sobre os livros que já foram do cânone, não estou falando de apócrifo que nunca foi do cânone, mas que já foram do cânone em algumas listas, em alguns manuscritos, e sumiram a partir de determinadas versões, eles desaparecem da Bíblia. Não estou falando de livro perdido, mas de livros que existem e que foram tirados, né, das várias listas canônicas que já surgiram, simplesmente pararam de aparecer nas listas canônicas, né? Se você quer ver um vídeo assim, então deixa um comentário, né? Faça também a sua doação para que a gente possa ter recursos para fazer esse material. Bom, então vamos lá. Detalhe aqui, né? Nenhuma Bíblia traz todos os livros, né? Todos os livros você teria
98. Né? E aí você tem também 4 livros que mudam, né, que você tem variação aí de conteúdo, né, que seriam basicamente os livros de Salmos, de Lamentações, de Daniel e de Esther. Né? Muito bem, então você tem um total de, entre livros que são canônicos e livros que têm variação, que os livros não são iguais, você tem 102 livros no total. Ou seja, se você conhece a Bíblia Católica Romana apenas, né, um católico romano, por exemplo, você não leu mais de 25% dos livros que alguém considera canônico hoje. Então você está perdendo, entre aspas, a possibilidade de ler 1/4 da literatura que existe. E se você só conhece a Bíblia protestante, como aliás é o caso de muita gente, né, só conhece 66, você tem mais de 1/3 dos livros que você nunca leu ou talvez nunca conheceu, né, ou já descartou por qualquer razão, né, da sua preferência. Muito bem. Então, tirando a Septuaginta, que eu coloquei aqui apenas como vamos dizer, um referencial teórico, né, para a gente falar do cânone judaico, os judeus de Alexandria, supostamente, etc., as outras Bíblias, todas que eu trouxe, são Bíblias que existem hoje, né, como um cânone adotado hoje por alguém. Então você tem nada menos do que 12 Bíblias diferentes que hoje são consideradas como Bíblias por grupos judaico-cristãos tradicionalistas, né? Aí eu botei os samaritanos no bolo, né? Embora eles não sejam exatamente judeus, mas estão dentro aí da tradição israelita, chamemos assim, né? Então você tem, né, entre esses grupos tradicionais, não estou falando de seitas esquisitas, gente que chegou e revisou a Bíblia e tirou coisa, agregou coisa, não. Estou falando de grupos tradicionais, com um viés histórico, com uma bagagem histórica, etc., você tem nada mais, nada menos do que 12 Bíblias diferentes. Portanto, antes de dizer estar na Bíblia, ou eu acredito na Bíblia, né, saiba que essas frases não são tão simples assim, né, e talvez caiba, né, seja interessante você esclarecer qual, né, você adota. Muito bem. Então, pessoal, né, aqui está alguma coisa da bibliografia, né, há coisas que eu já sabia, né, vamos dizer assim, da literatura que a gente tem, né, por exemplo, todo mundo sabe qual é o cânone da Bíblia Católica, mas aqui, né, Ancient Bible Versions, né, da New Sheff Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge, Canon of the Old Testament, né, do George Joseph Reed, da Catholic Encyclopedia, né, e aí uma curiosidade para quem quer ver a lista, né, da Igreja Ortodoxa Etíope, né, tem aqui um link também, vocês podem acessar. Se você quer ver mais conteúdo como esse, né, desse canal que é odiado pelas religiões, porque a gente põe o dedo na ferida sem dó nem piedade. Então não deixe de nos ajudar, nós não temos monetização, não temos qualquer recurso que não seja a doação de vocês. Aprendeu? Então é hora de retribuir, né? Então você pode fazer um Pix para oherege@outlook.com. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se o Eterno nos permitir.